lote de 1000 galinhas poedeiras, quanto eu consigo lucrar por mês com a venda de ovos comerciais? Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E o vídeo de hoje é, de certa forma, continuidade da semana passada, onde a gente levantou o consumo e custo com ração de um lote do primeiro dia de vida até as 90 semanas. Nós olhamos que cada ave consome em média 64 quilos de ração cada uma. Se considerar as 1000 poedeiras, são mais de 64 mil quilos de ração consumidos ao longo do ciclo. Esse ciclo de 90 semanas. Chegamos num valor final no ciclo total hoje em dia de R$ 158.067,25. E para a gente dar continuidade à nossa análise de viabilidade econômica e chegar no lucro do avicultor, é importante ressaltar que esse é um caso, um estudo específico de um aluno nosso aqui no estado de São Paulo. Isso vai variar muito de região para região. Inclusive até o custo da ração já é bem mais alto do que vários outros alunos nossos. Eu recebi, por exemplo, um aluno trabalhando com ração inicial a 2,25 quilos. A média aqui está dando muito mais que isso. Por isso é importante já de antemão entender que essa questão de lucro e de custo vai variar muito de região para região. E como é um caso específico de um alojamento para 1000 poedeiras, a gente vai trabalhar exatamente os custos e a análise específica desse caso, que está adquirindo as pintainhas da Highline. Então vamos começar, é claro, olhando o custo de produção pelo alojamento das pintainhas. A Highline está saindo aqui no estado de São Paulo a R$ 4,50 a unidade. Lembrando que são 1000 poedeiras. Para comprar 1000 poedeiras é mais fácil de barganhar e de adquirir. E isso, é claro, vai variar de região para região. R$ 4,50 cada pintainha vezes 1000 pintainhas são R$ 4.500. Depois vamos considerar os custos com produtos veterinários. Aqui eu vou segmentar em alguns pontos. O primeiro deles, extremamente importante, o calendário de vacinação. Também vai ser muito particular de cada região, de cada laboratório. Essa tabelinha só para vocês terem uma ideia que a vacina vai variar de laboratório para laboratório. Então a gente precisa saber qual trabalhar. E nesse caso, para vacinação completa, um calendário completo que vai até o início da fase de postura, vamos ter um custo total de R$ 2.135. Depois eu vou considerar os demais produtos veterinários, como vitaminas, minerais que a gente acaba utilizando, vermífugos. Então a gente tem uma série de produtos. De repente acontece algum probleminha, eu preciso entrar com um antibiótico, eu preciso entrar com algum medicamento, e a gente precisa colocar isso num planejamento dos custos. Aqui eu estou colocando inclusive uma imagem de um vermífugo que a gente usa na fase de postura porque ele não tem carência. Não estou fazendo propaganda aqui, não ganho nada para isso inclusive, mas é importante ressaltar a realidade, o que eu estou trazendo para vocês. O nosso custo, considerando esses produtos veterinários, é de R$ 1.850 durante o ciclo. Além disso, ainda vamos considerar custos com os materiais de limpeza. Extremamente importante planejar isso. A gente usa um CB30, por exemplo, ou qualquer outro produto à base de amônia quaternária, ou à base de cloro, à base de outros princípios ativos, mas a gente tem detergente, vai lavar o galpão, tem que estar sempre limpando comedouros e bebedouros, e isso tem um custo associado que a gente está considerando aqui durante o ciclo de R$ 1.480. Continuando os custos de produção, depois de limpo o galpão vem a maravalha. A maravalha é o caso real específico, ele compra o saco a R$ 34, considerando 20 sacos, que é o que ele vai usar nesse ciclo, são R$ 680. Depois tem energia elétrica para ser calculada, também mais uma vez é muito particular, nesse caso em específico a R$ 30 por mês, porque ele tem uma taxa especial de energia rural e tem outras questões que ele divide lá. Então estamos considerando aqui a realidade. E aqui um parênteses importante, eu vou considerar esse custo para 23 meses. São quase 2 anos de ciclo. A gente contabilize, e é muito importante isso, em semanas. Vamos sempre planejar e organizar por semana.
mas é claro que o custo é mensal, por isso que eu estou fazendo essa jogada de 23 meses, que vai ficar entre 90 até 100 semanas, que é um período de ciclo de planejamento importante. Então aqui, para efeito de cálculo, para efeito de planejamento, eu vou ver esses custos para 23 meses. E vamos gastar nesse período quase R$ 700 de energia elétrica. Já os 23 meses na ponta do lápis aqui. E outros custos para a gente levantar então, que são extremamente importantes, é a mão de obra. Aqui é um ponto que muita gente não calcula, não coloca ou coloca de maneira errada. Eu estou considerando um funcionário para 1000 poedeiras. Esse funcionário recebendo um salário mínimo que hoje em dia está em R$ 1.212. Para os 23 meses de trabalho, todo o ciclo de produção, são R$ 27.876 gasto com mão de obra em todo o período. Depois temos custos com embalagem, que é extremamente importante. Aqui, nesse caso em específico desse aluno nosso, ele está optando pela dúzia, pela embalagem de dúzia, que é o mercado que ele tem ali. E a cotação feita super recente, o milheiro está saindo a R$ 455. Considerando a produção total, que é o que a gente vai ver no final desse vídeo, fica comigo até o final. E aliás, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não custa nada e ajuda bastante a gente chegar a mais pessoas e continuar produzindo conteúdo. Toda segunda e quinta-feira, 8h20 da noite, a gente tem um vídeo novo específico sobre avicultura. Então não deixa de se inscrever, ativa o sininho de notificação para você estar por dentro das novidades. E voltando aqui ao vídeo, eu vou deixar para vocês o preço das embalagens, essa cotação recente de diferentes embalagens, para 6 ovos, para 10, para 12, para 30 ovos. Então dá uma olhadinha o preço que está saindo essas embalagens. E eu estou considerando R$ 455 o milheiro, que é a embalagem para dúzia. E para a produção que eu estou considerando da Highline durante o ciclo, vamos precisar de, em média, 35.000 embalagens. Se o milheiro é R$ 455, toda a embalagem para todo o ciclo vai custar R$ 15.925. Outro custo que está assustando bastante nesse momento e precisa ser contabilizado é com combustível. A gente tem um custo de transporte, de levar esse ovo para o consumidor final, e aqui eu estou considerando R$ 200 por semana, o que dá, em média, R$ 800 no mês de custo com combustível. E mais um parênteses importante, o combustível eu estou considerando 20 meses. Estou descontando aí um período inicial de cria e recria, que ela não vai estar em produção e eu não vou ter produto para vender. Inclusive depois, para a gente fazer o lucro, eu também vou considerar 20 meses, pegando esse ciclo mais a parte produtiva. Então, nesse contexto, para nossa análise de viabilidade econômica, vamos considerar R$ 16.000 de custo com combustível durante todo o ciclo. E outros custos que muita gente não coloca na ponta do lápis é de depreciação, tanto das instalações como dos equipamentos. De instalações a gente considera em média 25 anos e desconta o valor gasto no galpão para esses 25 anos. Se eu considerar o que ele gastou para construir o galpão para 1000 poedeiras e diluir isso em 25 anos, a gente está falando em média de R$ 60 por mês. E de equipamentos a mesma coisa. Eu vou calcular o custo com os equipamentos e vou diluir para 5 anos. Eu estou calculando em média R$ 5.000 dividido por 5 anos, é um custo de depreciação que a gente considera 60 meses aí, R$ 83 em média por mês, o que dá um total de R$ 143,97 por mês de depreciação. É um caixa que eu estou guardando. Então estoura um nipple, preciso trocar o biquinho, estoura um comedouro, eu preciso trocar, dá um pau na cortina, dá um pau na tela, eu preciso consertar. Então tudo isso tem que ter um caixa específico de urgência que está na depreciação. Fazendo esse cálculo para os nossos 23 meses, eu vou ter um gasto total, pensando na troca de equipamentos em um único ciclo, de R$ 3.311,50.
R$ 1,31. Então, se eu somar todos esses custos que a gente acabou de ver, mão de obra, um salário mínimo por mês, depreciação de equipamentos e instalações, questões relacionadas aos produtos veterinários, as pintainhas, somando inclusive R$ 158 mil de gasto com ração, que é para as 1.000 poedeiras durante o ciclo, um custo alto aí considerado a nível Brasil, mas essa é a nossa realidade dessa análise de viabilidade econômica. E aí eu tenho um custo total, então, de R$ 232.514,56. Ou seja, para eu conduzir um lote do primeiro dia de vida até o descarte, eu vou gastar em média R$ 232 mil. E para a gente falar em lucro, vamos primeiro olhar para a receita. Quanto que eu consigo colocar de grana no bolso com essas 1.000 poedeiras? E eu vou traçar 4 cenários diferentes, que é extremamente importante para entender a lógica de lucro na nossa atividade, que ela vai depender de vários fatores, como a gente acabou de ver, inclusive dos custos de produção, que cada realidade é uma. Mas eu vou considerar aqui a mesma produção para todos os cenários, e aí estamos falando em 420 ovos por poedeira durante o ciclo. Por que eu estou considerando 420 ovos? Porque 420 ovos por ave é a média estabelecida pelo guia de manejo nas 90 semanas. Se a gente pegar pelo guia de manejo da Highline, a linhagem que vai ser trabalhada, em 90 semanas ela tem potencial de produzir até mais de 430 ovos. Mas vamos considerar 420 ovos no ciclo para efeito de planejamento. Vezes 1.000 poedeiras, são 420 mil ovos produzidos. Então eu vou considerar sempre o mesmo custo de produção. Para analisar esses 4 cenários agora do lucro, eu vou considerar os custos de produção que a gente viu, isso não vou alterar, que é de R$ 273 mil, e vou considerar uma produção de 420 mil ovos no ciclo. E é claro que isso vai variar muito de acordo com linhagens. Tem linhagens que vão produzir menos, tem linhagens que têm potencial de produzir mais. Mas a Brau, por exemplo, está chegando a 500 ovos num ciclo, e ciclos de mais de 100 semanas. Então, precisa olhar em cada caso. E eu vou considerar também o custo de venda, de descarte dessa galinha. Porque chega no final do ciclo, eu ainda vou vender ela, eu vou descartar, e eu vou considerar esse valorzinho de venda para considerar o lucro. Então, no cenário 1, que eu queria trazer para vocês essa divisão que é importante de entender. No cenário 1, eu vou considerar a venda da dúzia do ovo a R$ 8. Então, se eu pegar 420 mil ovos e multiplicar por 66 centavos o ovo, o que equivale a R$ 8 a dúzia vendida, eu vou ter uma receita de R$ 277.200. E agora eu vou considerar R$ 10 de descarte cada ave, que é o potencial que esse aluno nosso tem de descarte. Eu sei que tem gente que descarta por um valor menor ou muito maior. Tem alunos meus que descartam por 40, 30 reais uma galinha em final de ciclo. Mas aqui eu estou considerando a realidade dessa análise em específico, que é R$ 10 o descarte. Então, se eu considerar aqui um valor de venda de R$ 8 a dúzia e R$ 10 a galinha de descarte, com as 1.000 poedeiras eu tenho uma receita de R$ 287.200. E se eu tirar do meu custo de produção no ciclo, que foi de R$ 232.514,56, eu tenho um lucro durante esse ciclo, nesse primeiro cenário, de R$ 54.685,44. E se eu dividir esse valor total por 23 meses, e aqui um parênteses importante, eu estou considerando 23 meses o ciclo todo de produção. Vamos lembrar que tem toda uma fase de cria e recria que ela não está em postura. E eu já estou considerando dividindo esse lucro todo para esse período também. Tem gente que prefere dividir só para postura, e aí eu consideraria aqui 19, 20 meses. Mas é importante também entender a curva de produção. Ela não vai estar constante em todo momento. Eu estou fazendo uma média de todo o ciclo. Vamos ter pico de produção
que a produtividade é maior e a receita, o lucro é maior, quando a gente comparar com períodos de menor produtividade durante o ciclo, que a minha receita vai ser menor porque eu estou produzindo menos. E aí entra uma outra questão super importante aqui, que é o sequenciamento do lote para manter frequência e regularidade, mas não vamos entrar nessa seara. O que eu queria trazer para vocês é o lucro com lote de 1.000 poedeiras. E se eu dividir esse lucro total nesse cenário 1 por 23 meses, eu tenho então um lucro mensal de R$ 2.377,62. E aqui está a importância de uma análise prévia de viabilidade econômica. Eu preciso fazer uma pesquisa de mercado, ver o potencial valor de venda, identificar os custos de produção que eu vou ter antes de implantar o negócio, para saber qual é a margem de lucro e quanto eu vou precisar vender o meu ovo, vender a minha ave, para chegar na receita que eu quero, no lucro que eu desejo. Cada um sabe o lucro que deseja, que almeja com a atividade, com as 1.000 poedeiras. E aí é trabalhar os números para chegar nesse objetivo. Por exemplo, no cenário 2, eu vou considerar aqui a venda da dúzia de ovos a R$10. Então, se eu colocar a produtividade total do ciclo de 420.000 ovos vezes 0,83, que é considerando R$10 a dúzia, eu tenho um valor de venda de ovos de R$ 348.600. Considerando o mesmo valor de descarte, eu tenho um valor total de R$ 358.600. E descontando o custo de produção, eu tenho um lucro total nesse cenário 2 de R$ 126.085,44. Dividindo por 23 meses, eu tenho um lucro mensal de R$ 5.481,97. E aqui, por exemplo, para esse aluno em específico, o cenário ideal é o 2. Tirando uma renda pouco maior de R$ 5.000 por mês com as 1.000 poedeiras, para ele tá ok. Então, nesse sentido, a nossa meta nesse estudo de caso é produzir 420.000 ovos no ciclo, vender a dúzia a R$10 e uma ave de descarte a R$10. E agora, avançando para um cenário 3, uma outra perspectiva é vender a R$1 o ovo. Também vale lembrar que a venda do ovo não é estanque e raramente tem um valor único de venda. Cada lugar, cada estratégia, adota-se um valor diferente. Precisa achar uma média entre o valor mais barato que é vendido e o valor mais caro. Somando R$10 da galinha de descarte, R$10.000. Uma receita de R$430.000. Tirando o nosso custo de produção, eu tenho um lucro total nesse cenário 3 de R$ 197.485,44. E aí, dividindo isso por 23 meses, eu tenho um lucro líquido de pouco mais de R$ 8.500. Então, esse aluno em específico, ele tem valores de venda ali entre 10 e 12 reais. Então o lucro dele vai ficar entre 5 e 8 mil reais. E para a gente fechar essa análise de viabilidade econômica, eu queria traçar um cenário bem otimista, que é a venda da dúzia do ovo a 13 reais. Inclusive, muitos alunos da escola de avicultores se encaixam nesse perfil, trabalhando as estratégias de marketing, de comercialização. E aqui outro parênteses importante, um conjunto de fatores vai fazer com que esse lucro chegue nesse resultado, que é aliando todo o aspecto produtivo e as estratégias de marketing. As estratégias de venda, comercialização são extremamente importantes para agregar valor ao produto. O ovo caipira a gente precisa agregar valor, porque o nosso custo é alto. E considerando esse cenário 4 de venda de ovo a R$ 13 a dúzia, fazendo então 420.000 ovos vezes 1,08, eu tenho R$ 453.600 de receita de venda de ovo. E aqui eu estou considerando o descarte da poedeira a R$ 20 cada uma. Também não é muito difícil de conseguir. Tem muitos alunos da escola que chegam até patamares maiores que esse, a 30, 35, até R$ 40 no descarte da poedeira.
mas considerando um valor de R$ 20 cada uma e somando a receita da venda do ovo, eu tenho uma receita total nesse cenário 4 de R$ 473.600. E descontando nossos custos de produção, eu tenho um lucro de pouco mais de R$ 241.000. Dividido por 23 meses, R$ 10.481,97. Então aqui um ponto importante. A gente analisou 4 cenários que eu tenho projeções de ganhar de R$ 2.300, R$ 2.400 até R$ 10.400. E esse gap de ganho vai depender de vários fatores. Por isso, cada caso é um caso e estudar e aplicar toda a técnica de produção é extremamente importante. Tá certo, galera? Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!